3, 2, 1 e claquete. Muito boa noite para você. Recadinho do coração para a gente começar a nossa incrível aula de física hoje. Eu vou lembrá-los novamente, né? Vocês estão aí dentro da sala de aula do Classroom, né? O Google Sala de Aulas. Nós temos lá uma parte destinada à física, tanto com o Tarsis quanto com o Simon. Lá eu demorei essa semana a fazer a postagem, postei apenas hoje, né, a questão das aulas, e acabei postando um material extra também para vocês, né, sobre partículas subatômicas e um simuladinho online também para fazer de fixação. Bem tranquilinho, né, tem como você saber se você acertou, se errou, e qualquer dúvida na questão, tira um print lá, uma fotinha e manda. É um simuladinho online para vocês fazerem. Mas eu sei que muitos de vocês, ok, não podem assistir a primeira aula, 6h30, ou chegam muito atrasados, ou preferem não assistir porque perde muito da aula, e depois vai assistir online gravado, né? Lindões, as aulas são postadas imediatamente após o término no YouTube, no canal Simon Silveira Andrade. Ok? Então, corre lá, lá é primeiro do que no Classroom, igual essa semana que demorou aí para o Class, né? Lá no YouTube é na hora, é daqui a pouco, filezão? Então, vocês sempre fiquem ligados com relação a essa questão da postagem, porque lá é mais rápido, é mais dinâmico, é onde chega primeiro a nossa aula. Show? Recado dado para geral. Nós vamos continuar a nossa incrível matéria. Lembra que na nossa primeira semana de aulas, né, quem perdeu a aula aí, corre lá no YouTube, ok? Como eu acabei de falar, tá gravadinho lá, PVN, né, é o título da nossa aula, mais a data. Show? Nós falamos de eletrostática. Estamos estudando de início o que nós conhecemos por carga elétrica, o conceito de carga elétrica, né, o conceito de quantização, o conceito de partícula, de eletricidade, é isso que a gente está vendo, ok? Então, foi muito conceitual a nossa primeira aula. Importante, né? Importante você finalizar lá no Classroom, né, o finalzinho da nossa aula com o texto que está lá de partículas subatômicas, muito importantes, ok? Escrito por professores, tá ok? Foi publicado na revista Super Interessante. É um artigo muito legal, vale a pena vocês conferirem, não só a nível de curiosidade, mas retirar também algumas informações para o vestibular. E aí a gente finaliza aquele conceito com essa aula, com esse artigo, perdão, e com esse simuladinho, ok? Passando à frente, vamos continuar a nossa matéria. Veja bem, eu já sei que é possível, né, que um determinado corpo se torne eletrizado, desde que ele receba ou perca elétrons. Show de bola? É assim que acontece. Recebendo ou perdendo elétrons, o corpo vai ficar eletrizado. Essa eletrização sempre se dá aqui, ó. Então, para qualquer simulado, Enem, vestibular, questão que eu vou fazer, essa eletrização, chamada quantidade de carga, ela sempre será, pelo amor de Deus, sempre, porque se eu perco ou ganho elétron, não dá para ganhar uma perninha de elétron, não é verdade? Não dá para ganhar uma cabecinha de elétron, ou é um elétron inteiro ou não é. Então, quando eu perco e ganho elétrons, eu sempre vou ter uma carga que é N vezes a carga elementar. Então, o que é esse N vezes? É o que muitos vestibulares chamam de múltiplo inteiro. Inteiro, porque são elétrons inteiros que eu ganho ou perco. Então, a eletrização de um corpo sempre será um múltiplo ou uma quantidade, é comum aparecer também no vestibular, inteira de um valor mínimo. Esse valor mínimo é a carga do próton ou do elétron, a chamada carga elementar. Lembra da semana passada? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, ok? Em homenagem ao cientista. Então, isso
É a base do que nós vimos semana passada. Então, se é possível tornar um corpo eletrizado com carga elétrica, existe algum processo pelo qual o corpo passa. E é o que a gente vai trabalhar hoje, ok? Uma das coisas que a gente vai trabalhar hoje, chamadas processos de eletrização. Como tornar fisicamente, não quimicamente, ok? Que também tem os processos químicos, como é possível fisicamente tornar um corpo eletrizado, ou seja, com carga elétrica, ou seja, dar ou retirar elétrons desse corpo. Perfeito? Perguntinha para a gente passar adiante. Alguma dúvida com relação ao que a gente viu semana passada? Ficou algum conceito perdido aí? Alguma coisa a comentar? Sobre o artigo também, se alguém já teve algum tempo de dar uma flagrada aí, né, nos artigos que eu postei. Algum comentário ou taca-lhe pau? E você que está pensando aí, não, tranquilo, Simon, de boa, não sei o que lá. No seu caderno de física, semana passada eu estava topicalizando, né? Eu acho que eu botei número 1, carga elétrica. Teve algum número depois de carga elétrica ou ficamos só em número 1, carga elétrica? Fala aí para mim, por favor. Só para ficar organizado. Foi só o número 1 mesmo. Muito obrigado, Távora. Então agora é número 2, perfeito? Nós vamos falar dos processos de eletrização. Lindão, vou fazer uns desenhos aqui no meio que eu vou apagar, perfeito? Processos físicos de eletrização, mas só para a gente compreender como que funciona a situação. Do ponto de vista elétrico, nós temos alguns tipos de corpos. Basicamente, a família se divide em duas: os condutores e os isolantes de eletricidade, perfeito? Mas a gente também tem o semicondutor, o supercondutor, o piezoelétrico. Tem muito material interessante e bacana que você vai receber mais um artigo, né, a partir da próxima semana aí, para você estar complementando o seu estudo, como eu fiz essa semana com o artigo das partículas subatômicas. A ideia é a seguinte, meu queridão, com relação a conduzir ou não eletricidade, é muito importante, porque o processo de eletrização é o processo pelo qual um corpo vai ficar eletrizado. E se ele é um corpo, eu preciso entender que tipo de corpo é esse. Ele é condutor? Ele é isolante? Porque tem processo de eletrização que é mais eficiente em condutores. Tem processo de eletrização que é mais eficiente em isolante. E é isso que a gente vai mostrar para você a partir de agora. A diferença básica, isso aqui eu vou apagar, tá bom? Do condutor. Aí, se você quiser, você anota aí num cantinho aí, perfeitinho, né, no cantinho do pensamento. A diferença básica do condutor para o isolante não é que um conduz e outro isola, obviamente, né? São bons condutores de calor e eletricidade e são péssimos condutores de calor e eletricidade, né? Não necessariamente eu vou dizer que ele não conduz, porque é possível que um isolante torne-se condutor, que ele passe a conduzir eletricidade, é matéria para daqui a algumas aulas para frente para a gente relembrar. Mas a diferença básica do que faz esse cara conduzir e esse cara ser um péssimo condutor está na presença do quê em sua estrutura, né? Se eu desenhasse para você que, bom, temos aqui uma esfera metálica e uma esfera de isopor. Como se dá a carga elétrica dessas esferas, do metal e do isopor? Bom, já vou anotar de uma vez que a família que representa os condutores são os metais, ok? E a família que representa o isolante aí são os polímeros no geral, né? Plásticos, madeira, borracha, entre outros. Perfeito? Então, para você, qual é a diferença básica da esfera metálica, da esfera de isopor, por exemplo, um isolante, estruturalmente falando? O que torna um condutor e o outro péssimo condutor? Tem a ver com cargas livres? Tem muito a ver com cargas livres. E aí eu te pergunto, na ligação metálica que produz a estrutura dos metais, qual é a carga livre que me sobra ali? O que é que tem de livre na superfície de todo o metal? E quando eu digo superfície, superfície externa mesmo, ok?
bem aqui, na superfície externa, qual é o portador de carga livre nos metais? Quem se lembra aí? Tem gente que sabe essa resposta. Já posso apontar aqui, ó. Posso apontar aqui, ó, queimando o coleguinha, ó. Gustavo, eu sei que sabe essa resposta. Entendeu? Marlon, eu sei que sabe essa resposta. Milena, eu sei que sabe essa resposta. Tamires, eu sei que sabe essa resposta. Milena mandou aqui para mim, ó. Elétrons, com certeza, são os elétrons livres, ok? E essas cargas livres aqui nesse nosso condutor, a gente representa dessa forma, né? A cada positivo um negativo, para dizer que ele não está eletrizado, né, padrinho? Só isso aqui, ó. Mas lembrando que esses elétrons que estão na superfície externa do condutor, eles podem se movimentar. E é esse movimento dos elétrons que ocasiona essa maior facilidade, ok? No que nós conhecemos como o transporte de eletricidade. Diferente desses doidos aqui. O isolante, as cargas não estão na superfície de jeito nenhum, estão internas e são conhecidas por dipolos. Os dipolos elétricos, ok? Internos. Então a gente pode representar eles aqui, ó, assim para você, né? Esse circuitozinho oval aqui, aonde eu tenho para cada positivo um negativo. Pronto. Pronto. E aí, mais uma vez, eu percebo que ele está em equilíbrio, porque eu tenho para cada mais um menos bonitinho. Observe positivo e negativo pela lei da atração, né, dos sinais opostos. Observe aí o positivo e o negativo sempre interagindo um com o outro. Então, nós temos aqui, ó princeso de minha vida, para os condutores, elétrons livres, para o isolante, os dipolos elétricos internos. Não importa se é um condutor ou um isolante, ambos podem sofrer a ação de uma força externa. Ou seja, queridões, ambos podem ficar eletrizados. Não importa se é o condutor, não importa se é um isolante, também conhecido na física como dielétrico, também conhecido como dielétrico. Tira um printão dessa parte aí, como eu disse para você, eu ia apagar, é só um resuminho para a gente. Printa aí, por favor. Dielétrico pela palavra dipolo, né? Então lembra, dielétrico e isolante para a gente vai funcionar da mesma forma. Fica ligado com o conceito de elétrico, que é mais comum no vestibular do que a própria palavra isolante, ok? Condutor possui elétrons livres, família dos metais. Isolante são dipolos elétricos internos, família dos polímeros plásticos em geral, ok? Essa é a diferença básica. Simon, por que isso? Dito isso, já printou? Printamos ou não? Sim? Deu aquela aí? Dito isso, a gente vai mostrar para você como que funcionam esses processos, ok? E as variações para os vestibulares da vida, nessa primeira parte da eletrostática. Só queria dar uma pausa aqui para cumprimentar com muito carinho meu brother Lucas Terra Leitão, que acabou de chegar aqui. Eu creio que seja ele mesmo. Lucas, muito boa noite para você. Saudades. Fala com nós, bom demais? Bom Desculpa o demais. atraso. Que isso. Vamos nessa? Processos de eletrização. Primeiro processo, atrito. Vamos chamar de A aqui, ok? O processo de eletrização por atrito é muito simples, como o próprio nome diz, é quando a gente esfrega um corpo no outro, ok? Ao esfregar um corpo no outro, os corpos diferentes têm a tendência de doar e receber elétrons de forma diferente. Tem corpo que tem maior tendência de doar elétrons em relação a outro. É claro que isso vai depender, né? Se eu esfrego um pedaço de plástico num pano, né, num pano de algodão, por exemplo, um vai ter uma tendência de doar elétrons, o outro tem uma tendência de receber. Também relacionado à questão da eletronegatividade, ok?
Se eu esfrego papel, né, com um pente de plástico, transferências diferentes, né? Se eu pego seda e esfrego num pedaço de metal, transferências diferentes. É claro que, se esse pincel é metálico, presta muita atenção no que eu vou falar para você. Se esse pincel é metálico e eu esfrego um pincel de metal em um outro corpo qualquer, vamos pegar aqui um celular, ok? Se eu esfrego aqui o pincel de metal num celular e ele fica eletrizado, sendo ele metal, a carga elétrica vai se distribuir por toda a superfície. E se você estiver segurando esse pincel, a sua mão, o seu corpo, principalmente se estiver ligado na terra, ok? Não no Lucas, mas na terra, propriamente dito, né? A tendência vai ser descarregar o pincel. Então, esse processo por atrito, ele é muito eficiente nos isolantes. Por quê? Porque ao esfregar aqui o celular, né, nesse pincel, corpos diferentes aqui, plásticos diferentes, tudo bem? Na hora que eu esfrego um no outro, eu eletrizo os dois, apenas no local onde rolou o atrito. Se eu esfreguei esse lado do pincel, eu não posso esperar que o outro lado do pincel esteja eletrizado, porque é só aonde aconteceu o atrito. E no ponto onde acontece a fricção, o atrito, haverá transferência de elétrons. Ô Simon, mas eu não sei quem vai doar elétrons e quem vai receber. Eu também não, ninguém vai decorar isso. Por isso existe uma série, uma colinha, chamada série triboelétrica, que vai funcionar para você mais ou menos assim. Imagina que você vai esfregar uma régua, perfeito, feita de um material A, tranquilo, e a nossa régua aqui está neutra, e eu vou esfregar num pedaço de pano, feita de um material B, e também está neutro. Para saber, após o atrito, o que vai acontecer, existe uma série. A gente vai escrever aqui no cantinho, série triboelétrica. Essa série é gigantesca, obviamente, né? Vai aparecer para você um pedaço dela, mais ou menos assim, ó. Um lado dela, um sinal de mais, o outro lado dela, um sinal de menos. Aí vão ter alguns materiais, tipo assim, A, C, D, B, E, vários nomes diferentes, tipo plástico, seda, pele humana, cabelo e por aí vai. Perfeito? De acordo com o que o exercício cobrar de você. E aí, nesse momento, ele vai colocar para você e vai indicar, ó, eu estou esfregando o material A com o material B. Você vai vir aqui e vai marcar material A com material B e simplesmente olhar para a série. Entre A e B, A está mais perto do polo positivo. Eu vou botar um mais aqui. Isso significa que B está mais perto do polo negativo. Eu vou colocar um menos aqui. O que simboliza isso? Simboliza que, após o atrito, a régua feita de material A vai ficar positivamente eletrizada, enquanto o pano, né, feito de um material B vai ficar negativamente eletrizado. Só isso, só isso, só isso. Porém, com duas observações. Uma das perguntas que pode ser feita aqui para você é: isso aconteceu o porquê? Bom, porque no atrito há transferência de elétrons. Legal. Então, vamos colocar aqui. No atrito há transferência de elétrons. Ah, muito bem, Simon. Transferência de elétrons. Perfeito. Aí ele vai perguntar para você, de onde para onde? Poxa, Simon, se esse corpo ficou positivo, é porque ele ganha ou perde elétrons? E aí? O corpo A ganhou ou perdeu elétrons? Perdeu. Perdeu. Então esse cara vai perder elétrons? Peguei o pincelzinho errado. Tá aí.
esse cara está perdendo elétrons, e claro que se ele está perdendo, o outro tem que ganhar, né? Tem que estar achando elétrons. Então, a transferência eletrônica aqui está se dando de A para B. E preste atenção, se a mesma quantidade de elétrons o A perdeu, o B recebeu, não tem como a carga dos dois ser diferente. Lembra que a carga elétrica é quiné, onde N é o número de elétrons perdidos ou recebidos. Se esse cara perdeu 10 elétrons e esse cara recebeu 10 elétrons, né, não haverá perda para um ambiente externo, né? Então, se haverá isso, eu posso dizer para você que após o atrito, esse cara ficou com uma carga fictícia, mas que, com certeza, esse cara vai ficar com uma carga fictícia menos que. Simon, o que significa isso? Significa que após o atrito, o que vai acontecer com os corpos? Cargas iguais, sempre, e de sinais contrários. Ah, então legal. É interessante que a série triboelétrica já me dá quem vai ficar mais e menos, né? Perfeito, é isso que está acontecendo. A série triboelétrica já mostra para você quem é mais e quem é menos. Agora, a questão da transferência de elétrons, você que vai ter que pensar um pouquinho. Ficou mais, perdeu, ficou menos, recebeu. Na mesma quantidade de carga elétrica. Show de bola. Ele pode colocar aqui o valor de carga elétrica recebido pelo corpo, para você calcular N, o número de elétrons. Tudo isso pode ser feito, perfeito? É só você ficar ligado com relação a essa quantidade, perfeito? Mais que, menos que, eletrização por atrito. No dia a dia, a gente passa por isso praticamente o dia inteiro. Uma vez que enquanto a gente se move, a gente não está se movendo no vácuo, e sim no meio material que é o ar. A gente sempre isola o ar de lado, né? Mas enquanto eu me movo, eu estou batendo nas paredes de ar. E com isso eu estou ficando eletrizado o dia inteiro. O ar também fica, mas devido a uma grande quantidade de ar, vai acabar que ele vai se neutralizando, mas você fica eletrizado. Você percebe isso no cabelo, em dias muito secos, são dias com muito acúmulo de carga, né? Você tem facilidade de ficar com frizz no cabelo, porque se o seu corpo fica eletrizado com uma carga só, o seu cabelo vai repelir um do outro. Então você percebe bem no cabelo a bagunça da vida aí num dia muito eletrizado, muito seco, por exemplo. E também quando você, com muita carga elétrica, toca em alguma superfície de metal. Pelo poder das pontas, que a gente vai estudar mais adiante, a gente aglomera muita carga nas pontas que a gente tem no nosso corpo, principalmente na ponta dos dedos. Então, na hora que eu estou bem carregado e encosto numa superfície de metal, essa carga elétrica tende a sair, né? Eu perco ou recebo elétrons e aí sinto o choque elétrico toda vez que isso acontece. Então, a eletrização por atrito é muito comum no dia a dia e a gente tem várias aplicações, ok? Então, no fim do atrito, o que é importante saber, cargas iguais e de sinais contrários. E a eficiência do atrito está nos isolantes, ok? Essa é a maior eficiência. E não se esqueça do que eu disse, ok, princesos? Para o isolante, eu só eletrizo naquele ponto que foi obtido o atrito, o contato de um corpo com o outro. Show de bola? Alguma dúvida, lindão? Ou tá bem explicadinho aí para você? Só repete, professor, repete essa parte final dos isolantes. Ah, os isolantes, estava dizendo há pouco para os meninos que se eu pegar esse pincel e esfregar, por exemplo, no cabelo, né, por atrito, ele vai ficar eletrizado, e o meu cabelo também, apenas no ponto aonde aconteceu o atrito. Se ele fosse um condutor, essa eletrização ia se dispor por todo o material, e inclusive passar para minha mão, né, claramente. Mas por ser um isolante, só no ponto onde aconteceu o atrito, perfeito? Ficou claro? Sim. Amadões, podemos apagar?
Fala comigo. Sim. Gustavo, vamos meter um joia aí, molecada, joia. Para alguém não pode apagar ainda? Só falar um não que eu aguardo, sem problema. Tiver tirado um printão aí. Eu me perdi um pouco. Hensdorf. Nessa eletrização por atrito, se o que não ficaria nulo por ser positivo atrai negativo, não? Não, porque são corpos diferentes. No momento em que eu esfregar, né, e, por exemplo, esse apagador transferir elétrons para o pincel, ele ficou positivo e o pincel ficou negativo. Mas sempre, Bárbara, atritar e afastar, ok? Porque se eu atritar os dois e mantê-los encostados um no outro, eles vão procurar o equilíbrio novamente, porque vai estar acontecendo um processo chamado na física de contato, ok? E o contato tende a promover o equilíbrio sempre, que é o processo B que eu vou mostrar agora. Então eu esfrego, tá rolando a transferência, tá rolando, separo. Pronto, eu mantive eles eletrizados, ok? Só que é uma eletrização não duradoura. Por que não? Porque eu estou em contato com ar. Nunca posso isolar que tem ar aqui. Então, claramente esse pincel e esse apagador serão equilibrados novamente. Inclusive, se eu fizer isso aqui, ó. Pronto. Esfreguei a mão. Já neutralizei ele novamente. Perfeito? Entendi. Aí, mas eu toco a mão e não sinto choque. Lembra que o choque é uma potência, né? Não é qualquer carga elétrica que eu vou sentir isso fisiologicamente. Existe uma resistência natural do corpo humano ao choque elétrico. Então, cargas muito pequenas, né, não vão disponibilizar esse sabor de choque elétrico para cada um de nós. E aqui nós estamos falando de quantidade de cargas muito pequenas. Por isso, das unidades de medida que a gente vai trabalhar a partir de agora. Show? Processo letra B, processo de contato. Sempre gosto de lembrar os alunos, né, para que fique bem claro na sua cabeça, como é possível excitar um corpo. Então, no primeiro momento, eu digo para você, é possível excitar dois corpos esfregando um no outro? Demais, claro, né? Esfrega um corpo no outro aí, show de bola, fica todo mundo excitado, bacana. Agora, é possível excitar um corpo encostando no outro? Essa é a ideia, ok? Essa é a ideia agora. É possível, só pelo contato, tornar os corpos excitados? Ou seja, fora do seu estado natural? Então, segunda eletrização, eletrização por contato. E essa daqui, claramente, é eficiente nos metais. E por isso a gente começa pedindo para você considerar aqui, ó, duas esferas, exemplo clássico, né, para você entender, duas esferas metálicas idênticas. Galera que chegou depois aí, ó, não esquece de passar lá no Classroom, né? Você deve receber notificações aí. Tem 2 materialzinhos muito legais lá pra gente, ok? Muito interessantes. Duas esferas metálicas idênticas. Simon, por que motivo é eficiente a eletrização por contato nos metais? Simples. Porque se eu pegar um pincel super eletrizado e encostar nesse quadro de madeira aqui, eu vou eletrizar o ponto onde eu encostei o pincel. Essa eletrização não vai tomar o quadro inteiro. Eu teria que ficar pegando esse pincel eletrizado ou um cabo de alta tensão e ficar encostando em todos os pontos desse quadro. Está por fora. Agora, se isso aqui é um quadro de metal e eu encosto nesse ponto, haverá transferência de carga para o quadro inteiro. Afinal de contas, ele seria metálico, condutor. Por isso que o processo de encostar, ele se dá mais eficiente nos metais, nos condutores. E o que vai acontecer aqui? Bom, a gente vai encostar, como o próprio nome diz, né? O contato entre dois corpos idênticos. Tenta fazer bonitinho aí, idêntico, tá? O corpo A e o corpo B. Vamos dizer que o corpo A está eletrizado, perfeito? Negativamente, e o corpo B está neutro. Qual é a carga
do corpo A inicial? Ah, é menos 20 microcoulombs. E a carga de B é 0 coulombs. Perfeito? Micro, aquele símbolozinho chamado de Mi, né? Ou de, alguns chamam de eta, mas é o Mi, lá do torrent. Quem baixa as paradas aí já viu esse símbolozinho, né? Um M esquisitinho, perfeito? Isso é uma subunidade. Como a gente trabalha com cargas muito pequenas, a gente vai trabalhar com subunidades. No cantinho do pensamento aqui, ó, mili, micro, nano e pico. Perfeito? Mili, micro, nano, pico. De 3 em 3, negativo, menos 3, menos 6, menos 9 e menos 12. Então, estou dizendo para você que esse número não é 20 coulombs, é 20 vezes 10 elevado a menos 6. Então, é bem pequenininho, perfeito? Essa é a carga elétrica da esfera A. E quando eu encosto uma na outra, sempre brinco, né? Acontece o casamento. Os dois corpos que antes estavam solteiros no mundo, agora vão se comportar como apenas um. Comunhão parcial de bens. Como assim, Simon? A ideia dos dois é dividir igualmente a carga. Por quê? Porque A está eletrizado. E se está eletrizado negativamente, é porque tem elétrons a mais ou elétrons faltando? E aí? Corpo A tem elétron a mais ou tem elétron faltando? A mais. A mais, e se tem elétrons a mais, ele vai doar um pouquinho, porque agora não existe mais A e B, existe um corpo chamado AB. E por isso vai rolar a transferência de elétrons. E você vai precisar, ok? Responder isso aí nos seus vestibulares da vida, de onde para onde se dá a transferência de elétrons. Estou colocando esse exemplo aqui para você, acho que ele é mais simples, mas eu poderia também trabalhar com corpo A positivo, perfeito? Mais 20 microcoulombs. E aí, pelo amor de Deus, tem gente que decora assim, na eletrização por contato, o corpo que tem carga manda carga para o que não tem. De jeito nenhum. O corpo que tem mais elétrons doa para quem tem menos elétrons. Nesse caso, o A negativo tem mais elétrons, ele vai doar um pouquinho. De modo que ele fique um pouco menos negativo e o B se torne negativo. Agora, se o A fosse positivo, é porque falta elétrons. E o B está de boa. Então, é claro que se o B está de boa, ele vai doar um pouquinho. Não a ponto dele ficar na merda e o A ficar de boa, não. Mas ele vai doar um pouquinho para que se tenha o equilíbrio. Então, nesse ponto, haverá transferência de elétrons e sempre favorecendo um conceito físico chamado conservação da carga, que diz o quê? A soma de cargas que eu tenho no início do processo tem que bater com a soma de cargas que eu tenho no final do processo. Meu amado, no início eu tenho menos 20 microcoulombs mais 0. Dá quanto? Menos 20 microcoulombs. Quanto que eu tenho que ter no final? Menos 20 microcoulombs. Porém, como são esferas idênticas, esse somatório de carga se divide igualmente pelo número de esferas que eu tenho, pelo número de corpos que eu tenho. Como são dois corpos, no final do processo, no fim do processo, eu vou ter corpo A e corpo B. Estou colocando eles menorzinhos aqui, tá? Corpo A e corpo B, ambos eletrizados negativamente, porque se a carga inicial era negativa, não tem como ficar positivo, e a carga final de A, vamos botar um linha ali, e a carga final de B, vamos botar uma linha ali em cima, vale menos 10 microcoulombs para cada um. O que a gente fez? Somou tudo e dividiu por 2. Menos 10 microcoulombs para cada um, menos 10 com menos 10, menos 20, bate, fica tudo satisfeito, ok? Essa linha é só para representar, tá vendo que a carga de A aqui não tem linha? Então, carga inicial sem linha, carga final com linha, só para diferenciar o início do fim, perfeito? Carga inicial de A, menos 20, carga final de A, menos 10 para cada um. Então,
após o contato, o que a gente vai ter? Cargas iguais e de sinais iguais. Ah, muito simples, hein, Simon? Claro, claro que sim. Isso, claramente, queridão, acontece com as esferas idênticas. O que são esferas idênticas? Além do mesmo material, mesmo tamanho, ok? Tem o mesmo raio, portanto, a mesma área, portanto, o mesmo volume. Agora, se essas esferas têm raios diferentes, a física mostra que o potencial elétrico, o que é isso? A capacidade de um corpo de armazenar carga está intimamente ligada ao seu raio, ok? Ao seu diâmetro. Isso significa que se uma dessas cargas, dessas esferas for maior que a outra, a maior vai armazenar mais carga que a menor. E aí a gente vai precisar fazer uma proporção. Show? Vou me afastar aqui, você tira um printão e a gente vai para o link 2. Perfeito? Para a gente continuar a nossa aula.